Efésios 1, continuando o texto que nós começamos a semana passada. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje do versículo 7 ao versículo 13. Efésios 1, versículo 7 a 13. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor e vamos também aproveitar este momento para orarmos por aquela situação na Grécia, pedindo a Deus que a sua misericórdia e a sua graça sejam com os seus servos ali, e aqueles que não forem servos do Senhor que possam vir a reconhecer que o Senhor é Deus no meio da tribulação e da angústia. Deus se revela de muitas maneiras. Vamos orar também, incluindo na oração aquelas pessoas ali. Pai bendito, nós somos do teu povo e te servimos e te queremos adorar, e nesta noite vimos diante de ti, Senhor, pedir que a tua graça seja connosco e o nosso entendimento seja, Senhor, cativo à tua palavra, e nós possamos entender e pôr em prática. Pai, neste momento também te pedimos pelo povo ali na Grécia, no meio daquela tribulação, daquela angústia, que tu possas revelar a tua glória, tu possas dar livramento e tu possas trazer consolo. Senhor, aqueles que te conhecem possam perceber que nada escapa à tua soberania. E aqueles que tu não conheces possam reconhecer que só tu és Deus. Senhor, alivia, tem misericórdia, te pedimos. Tem misericórdia de nós também. Pai bendito, eu te agradeço pelo teu povo que esta noite veio à tua casa. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito seja sobre nós e a tua palavra seja plantada nas nossas mentes para que elas possam produzir fruto no nosso coração. Senhor, bendito, tu és santo e a ti glorificamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, diz assim a palavra do Senhor, Efésios 1, versículo 7. Nele mesmo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os primeiros, esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Até aqui a palavra dos seus irmãos podem ficar sentados. Amém? Nós estamos a semana passada, do versículo 1 ao versículo 7, nós estivemos a analisar a forma como Paulo, ao escrever aos Efésios, começa a explicar e a desenvolver como é que a salvação acontece. Irmãos, é muito importante nós entendermos a razão da nossa salvação, a palavra do Senhor diz isso. É muito importante que nós possamos ter todo o conhecimento sobre aquilo que o Espírito Santo faz em nós e como é que nós fomos salvos. Às vezes, irmãos, é muito importante isso para que nós, com a nossa fé, possa ser arraigada em Cristo, para que nós possamos ser fortalecidos. Nunca é demais falar sobre a nossa salvação, nunca é demais ouvir pregações relacionadas com a apresentação do Evangelho. Mas, além disso, amados, se nós não tivermos um firme fundamento e um bom entendimento do Evangelho, como é que nós expomos aos outros? Como é que você sai na rua e prega o Evangelho a alguém? Como é que você expõe o Evangelho a alguém? Como é que você fala? É claro que nós entendemos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, segundo o propósito de Deus, mas é loucura para os que perecem. Diz a Escritura. E às vezes quando você apresenta o Evangelho a alguém, né, embora a mensagem não é evangelística, ela é sobre salvação, mas quando nós, ou não é sobre, ela é evangelística, não no sentido que nós estamos a fazer uma preparação para o evangelismo, mas está lá, e quando nós falamos, pensamos como é que nós apresentamos o Evangelho a alguém. Mas, na verdade, o Evangelho, se você pensar bem, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque não lhe são reveladas segundo a Escritura, mas você se pensar bem, há Deus eu estava a falar com o Juliano, e se você pensar bem, irmão, o que nós dizemos que aconteceu é completamente descabido para o mundo, para aquele que não tem Cristo. Um homem que viveu há 2000 anos atrás, para o mundo era um homem. Porque ele morreu, você tem vida eterna. De onde é que nós tiramos isto?
A mensagem da salvação, apresentada de uma forma natural, a um homem natural, ela é loucura. Ela não tem lógica alguma. Tem? É sincero consigo próprio. Pense na mensagem da salvação nua e crua. Um homem que viveu há 2000 anos atrás, que você não conheceu, que não há muito registro histórico dele, tirando as Escrituras, que há dúvidas quanto à morte dele, quanto à ressurreição dele, pela história, pela ciência. Você diz que, crendo nisso, você tem vida eterna. Você foi perdoado dos seus pecados. E você fala de um inferno que ninguém conheceu, para não ser condenado ao inferno. Se nós, amados, nos deixarmos seguir pelo curso deste mundo e não reforçarmos na nossa mente diversas vezes a questão da salvação, facilmente, irmãos, nós começamos a pôr em causa, começamos a duvidar e começamos a fugir daquilo que a palavra do Senhor nos ensina sobre salvação. Porque o mundo não vai aceitar esta mensagem, a menos que o Espírito Santo traga à mente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você reparou que todas as cartas, ou quase todas as cartas, no Novo Testamento, você encontra, em todas as cartas, mas algumas mais específicas, você encontra a explanação do Evangelho mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Você repara que Paulo escreve a carta àqueles que já conheciam o Evangelho e voltam-nos a explicar como é que a salvação acontece. Porquê isso? Porque nós temos tanta necessidade que a nossa fé cresça e aumente. E para que a nossa fé cresça e aumente, nós precisamos de ouvir as mesmas coisas repetidamente. E nunca é suficiente você dizer, eu já sei tudo sobre a salvação. Primeiro, porque nós nunca vamos saber tudo sobre a salvação. Como é que ela acontece? Porque a nossa mente não tem a capacidade de entender tudo aquilo que Deus faz. Porque somos limitados. Segundo, a nossa natureza pecaminosa vai sempre querer nos convencer do contrário. Vai sempre nos querer desviar. E depois tem Satanás, não é? Que sempre vai criar dúvida. Sempre vai querer trazer um obstáculo. Sempre vai querer trazer uma questão. E depois tem mais. Você ainda vai lidar com o mundo que não crê. Com aquele que não crê. Porque quando nós começamos, irmãos, a falar com alguém exatamente como é que Deus opera a salvação, você vai ver que as pessoas começam a dizer, será que é bem assim? Será que foi assim? Então, amados, nós precisamos de voltar a estes rudimentos da fé para que a nossa fé seja fortalecida em Cristo e nós possamos, com ousadia, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque nós não cremos num homem que viveu há 2000 anos atrás e que foi morto e por causa desse homem nós temos vida eterna. Nós acreditamos que Deus se despiu da sua glória e nasceu de uma virgem e viveu uma vida perfeita sem pecado. E sendo Deus na segunda pessoa da Trindade, Ele se entregou, não foi morto, e Ele se entregou, e é muito importante isso, irmãos, ninguém matou Jesus. E Jesus deixou-se bem claro. E Ele se entregou. A minha vida, ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou, disse Jesus. Ele não foi morto. Ele se entregou para ser morto. Aqueles homens que o pregaram na cruz são instrumentos de Deus para que o sacrifício perfeito de Cristo fosse colocado, Cristo fosse colocado no seu sacrifício perfeito entre o céu e a terra, reconciliando assim homens pecadores com Deus. Homens e mulheres, ser humano, pecador com Deus. Foi isso que aconteceu. E o Filho de Deus cumpriu o sacrifício perfeito, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Quando nós estamos cheios desta palavra, a nossa fé aumenta. O Espírito Santo trabalha em nós. E você prega isto com convicção, com certeza. E Deus vai usar as tuas palavras para que outros venham a crer. E a tua fé vai ser fortalecida. E nós queremos mais. Eu tive um pastor, irmãos, há uns anos atrás, um senhor já com uma idade, e ele falava umas coisas assim muito interessantes, que a gente ficava assim da cabeça. Não é? Uma coisa que ele dizia assim, ele avisava, fazia um alerta à igreja e dizia, irmão, não entra nessa canoa furada. E ninguém quer entrar em canoa furada, não é? E a gente percebia que era, cuidado, ele falava umas coisas muito interessantes. E uma delas que eu sempre que eu guardo, irmãos, no meu coração, e ele dizia assim, ele dizia muitas outras engraçadas, mas uma que eu guardo no meu coração é, a meio do culto, muitas vezes a meio do culto, ele dizia assim, eu estou mais crente do que quando começou o culto. Eu agora já sou mais crente do que quando começou o culto. Eu achava muito interessante como ele dizia isso. No sentido de que eu ouvia a palavra, ou que aconteceu alguma coisa no culto, ou cantámos o hino, e a minha alma foi fortalecida, ele dizia, eu já sou mais crente do que o que eu era antes. Não é? Irmãos, nós precisamos disso. A cada dia que a nossa fé aumenta. E como é que ela aumenta? Se nós ouvirmos a pregação do Evangelho. Às vezes, irmãos, do nada, eu ponho uma mensagem evangelística para eu ouvir.
para eu ouvir. Às vezes eu ouço uma mensagem evangelística, ponho no telefone, no tablet, no carro, só para eu ouvir mais uma vez a pregação do Evangelho. Deixa só, irmãos, dizer duas coisas importantes sobre isto. Ou explicar uma coisa que é muito importante sobre isso, uma só. Irmãos, existem dois tipos de pregação. O carigma e a didática. O carigma é a pregação, a proclamação do Evangelho. Aquela mensagem evangelística, arrepende e creia em Cristo Jesus. A didática é o ensino. Hoje, para ser uma nova vida em Cristo, precisa de ser ensinado como a caminhar. Aquilo que nós vulgarmente chamamos de discipulado. A didática. A didática. A prática do dia a dia. Não é? Como um bebê nasceu, e depois dele nascer, a gente começa a ensinar, não é? Tanta coisa, e depois há tanta coisa que a gente ensina, gostava que eles aprendessem, não aprendem nunca, não é? Mas é por aí bem, não é? É assim mesmo, não é? Então, na vida cristã é assim. A gente precisa de ir aprendendo. Há coisa que ainda tem que trabalhar, há coisa que ainda tem que mudar, há coisa que ainda tem que ser feita. Mas uma coisa que nós nunca podemos esquecer é o carigma, a proclamação das boas novas. Por isso é que Paulo volta ao assunto e prega aos Efésios, e ensina aos Efésios e começa a falar sobre isso. Interessante é nós notarmos o seguinte: a carta aos Romanos, ela é escrita por um povo a quem Paulo não conhecia. Paulo não tinha estado em Roma até que ele escreveu a carta aos Romanos. E quando você pega a carta aos Romanos, você lê a carta aos Romanos, que nós, irmãos, eu não sei, acho que a gente devia ler a carta aos Romanos pelo menos, irmãos, uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. A carta aos Romanos. Se você lê a Bíblia toda num ano, você lê a carta aos Romanos uma vez por ano. Pelo menos. A gente devia meditar muito na carta aos Romanos. Porque Paulo escreve um tratado teológico profundo, a carta aos Romanos, para um povo que ele não conhecia, mas que ele tinha ouvido falar que queriam. Então o que é que Paulo faz? Paulo escreve uma carta com todos os princípios sobre salvação e manda para eles. Porque ele, na mente de Paulo, devia estar assim: sei lá eu em que é que eles creem. Sei lá eu se eles realmente entenderam. Então deixa reforçar e make sure que eles entenderam a salvação. E ele escreve aquela carta antes de conhecer o povo aos romanos. Não é que o povo de Roma. Não é que ele chegou lá e viu a necessidade e vai para trás e escreve como outras cartas. Ou recebeu notícia, como a carta aos Coríntios, recebeu notícia que havia problema na igreja, então ele escreveu a carta aos Coríntios para corrigir os erros. Certo? Não é o caso de Romanos. Por isso é que Romanos é o maior tratado teológico nas escrituras da história. É a carta aos Romanos. Ele escreve uma carta onde, se nós, irmãos, uma vez, eu sempre aconselho o crente a ler a carta aos Romanos, estudar a carta aos Romanos. Assim como aconselho o Evangelho de João a quem não é salvo, eu aconselho a carta aos Romanos aos salvos. Irmãos, uma vez eu aconselhei, eu pus, a primeira vez que pus o Tiago a ler a carta aos Romanos, cheguei no final e disse assim: entendestes? Tudo. E nem deixei que ele respondesse. Eu disse: porque se tu entendestes tudo, por favor explica-me, porque tem pontos que eu ainda não entendi. Antes que ele dissesse que entendeu, não é? A carta aos Romanos é tão profunda, é tão maravilhosa, não é? E o ano passado, 2 anos, o Lucas esteve aqui e ele não saiu daqui dos Estados Unidos, esteve na minha casa, não saiu da minha casa sem ler a carta aos Romanos. Diz que ler a carta aos Romanos. E ele quer voltar. E ele quer voltar, não é? Agora a gente tem que arranjar, não sei, é isso do... Crónicas, não, brincadeira. Apocalipse, não. Não saiu da minha casa sem ler a carta aos Romanos. Acho que ele acabou, acho que ele deu toda a cama. E ele diz que tem saudades da igreja. Eles vão voltar se Deus quiser, não é? Yeah. Vai voltar se Deus quiser. E nós estamos, mas a carta aos Romanos é tão preciosa, escrita por um povo que Paulo não conhecia, não uma necessidade daquele povo, uma necessidade de todo salvo. A salvação, entendermos a salvação. Vamos para o texto, irmãos. Mas ela vai pôr o próximo slide aí, faz favor. Os nossos filhos estão fora, nós estamos numa atividade, desculpem eles não estarem connosco hoje, mas eles foram, a gente dispensou eles hoje, não? Foram uma atividade com o pastor David, que vocês conhecem, e estão lá com os filhos do pastor David hoje, tá, irmãos? Então o padrinho hoje não posso dizer: muda o slide, padrinho. Eu quero dizer: muda o slide, Isabelinha. É isso? Então diz assim, gostou, mais ou menos? Gostou. Diz assim, a palavra sobre versículo 7 e 8 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Irmãos, pela redenção em Cristo, nós temos, pelo seu sangue, perdoadas as nossas ofensas. Irmãos, a reconciliação que acontece com Deus na cruz, da qual nós às vezes passamos por cima, ou na Páscoa representamos às vezes de uma forma tão leve, irmãos, ainda que a gente não representa, graças a Deus, com ovos e coelhos, né? Graças a Deus, está fora.
Mas ainda que a gente representa com a cruz e com o sepulcro vazio, às vezes eu acho que nós não meditamos o suficiente. Irmãos, nós fomos tão ofensivos a Deus e somos, na nossa natureza, na nossa carne, tão ofensivos a Deus, que a remissão dos pecados acontece pelo sangue do justo de Deus. Na pessoa de Cristo, na sua pessoa da Trindade, Espírito da sua glória. Mas a redenção das ofensas que nós cometemos contra Deus. Sabe porque é que o inferno é eterno? E alguns cristãos têm medo de admitir que o inferno é eterno. A palavra de Deus mostra claramente que o inferno é eterno. Você já pensou numa pessoa que nunca se arrependeu dos seus pecados, que morre e vai para o inferno, que viveu, vamos por muito tempo, 100 anos, viveu 100 anos a ofender a Deus? 100 anos a ofender a Deus, vai para o inferno para toda a eternidade. Às vezes a gente fica a pensar, não, havia disso só por 100 anos, não é? Ofendeu a Deus por 100 anos, porque é que vai para o inferno eternamente? Já parou para pensar nisso? Porquê que o inferno é eterno se a pessoa não ofendeu eternamente a Deus? Right? Estão comigo? É pior que prisão perpétua, não é? Prisão perpétua acaba na hora da morte, o inferno começa na hora da morte. E vai para toda a eternidade. Porquê que a ira de Deus vai ser derramada por toda a eternidade sobre aqueles que estão condenados, sobre aqueles que não se arrependeram? Porquê? Porque ofendemos a um Deus eterno e o pecado, a ofensa é contra Deus. Às vezes a gente parece que não tem muita coisa com isto. Você vai e você ofende um irmão, pisa no pé e diz: oh, não, desculpa, irmão. Por favor, perdoa-me. E a gente chega diante de Deus e faz aquela oração, não é? É, Deus, não é? Foi mal, não é, Senhor? Perdoei-me. Eu vou tentar fazer melhor. Às vezes nós temos ausência de quebrantamento porque temos ausência de entendimento o quão ofensivo o nosso pecado era. Eu falei era de propósito, vou falar como é que ele é agora. Quando é que era o nosso pecado contra um Deus eterno, santo, que nos criou para a sua glória. E nós ofendemos a Ele, um Deus eterno, santo, nós ofendemos a essência de Deus. Qualquer coisa que você pode imaginar terrível no mundo não é para comparar com a ofensa que nós fazemos a Deus, menos a ofensa que é o pecado do salvo. E eu vou explicar. Quando nós ofendemos a Deus, no nosso tempo de pecado, sem o nosso entendimento, nós ofendemos um Deus que é eterno, a culpa a ofensa é o inferno. Mas quando o salvo peca, a pior ofensa. Porque você tem o Espírito Santo em si. E às vezes nós temos tanta ausência de nosso entendimento e nós precisamos de quebrantar aos pés do Senhor. Quando a gente peca, a gente precisa quebrantar mesmo. A gente precisa clamar até que Deus nos dê arrependimento. A gente precisa ter uma angústia de morte, irmãos, quando o crente peca. Nós não podemos evitar de pensar nisso e de entender isto, irmãos. Que é para não voltar a repetir. Sabe porque a gente repete os nossos pecados? Que nós não temos consciência do que nós ofendemos a Deus. Sabe porque é que o pecado salvo é pior? Porque o Espírito Santo habita em si. E você torna o Espírito Santo de Deus abominável. Uma abominação. Você não pode tornar abominável porque Ele é santo e Ele é Deus. Mas você o torna como uma abominação porque nos seus membros você peca contra Deus. Conhecendo a Deus, sabendo quem Ele é. Com o entendimento aberto, com o Espírito Santo habitando em nós. Pensa num crente assistir um programa de televisão que não é próprio. Você está a colocar o Espírito Santo que habita em si a assistir consigo aquilo. Você zanga com o vizinho e fala uma asneira, você está... O Espírito Santo habita em si. Muita gente acha que o Espírito Santo saiu e entrou. O Espírito Santo fica lá, né? Sempre na porta, né? Na hora que você vai para pecar, o Espírito Santo... Aí você arrependeu, o Espírito Santo volta. Não tem nenhum texto na Escritura que fala desse disparate. Isso é uma asneira. Irmãos, se o Espírito Santo saísse para a gente pecar e voltava depois da gente se arrepender, o pecado do salvo era igual ao pecado do incrédulo, mas o pecado do salvo é muito pior. Porque ele ofende a Deus que é eterno. Com o Espírito Santo habitando nele. Se nós tivéssemos melhor entendimento nisto, se nós entendêssemos o valor do sangue de Cristo na cruz do Calvário, a redenção pelo seu sangue, olha o texto, em quem temos a redenção pelo seu sangue. E Ele nos redimiu pelo seu próprio sangue. Se entregou por nós. Ele deu a vida por nós. Nessa reconciliação que nós tivemos com Deus, deve cair um temor sobre as nossas vidas profundo. É claro que também vem uma alegria, a maior alegria do mundo. Eu estava condenado ao inferno e hoje eu vou para o céu, irmãos.
Não tem ninguém mais feliz do que eu. Eu tenho a maior razão para me alegrar. Não há nada que possa alegrar mais do que eu ser salvo. Mas essa alegria, sem medida, que vem da salvação, ela vem também com um peso de temor. Em que eu não vou ofender a Deus. Porque olha o sangue do Cordeiro. Imaculado, incontaminado. Ele não fez nada para merecer aquilo. Eu fiz. Ele pagou o meu pecado. Perdoado das ofensas segundo as riquezas da sua graça abundantemente. E Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. As riquezas da sua graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É um texto de Efésios mais à frente, que nós vamos estudar daqui umas semanas. Ele nos salvou pela sua graça. Maravilhosa graça, a qual nos alcançou, sem sermos dignos, sem sermos merecedores, sem termos feito nada. Que pudéssemos, diante de Deus, dizer: Deus, tu tens que me salvar porque eu fiz isto. Irmãos, até o arrependimento vem de Deus. Vocês já pensam isso? A palavra do Senhor é bem clara. Até o arrependimento vem de Deus. Você pode ler nas Escrituras que determinado ato é pecado, mas se o Espírito Santo de Deus não fizer você arrepender, você chega lá e até ora e diz: Deus, perdoa-me. Mas que eu aceito, não aceito. Porque até o arrependimento vem de Deus. Irmãos, ultimamente nós temos tentado fazer uma coisa muito ilógica, irmãos. Que é tentar justificar socialmente o pecado. Não estou a falar da aceitação do pecado. Justificar o pecado socialmente. A gente chega diante de uma situação pecaminosa e diz: é melhor não fazer aquilo porque aquilo é pecado. E como é pecado, aquilo vai fazer mal a ti. Mas não é essa a questão. A questão não está aí. Nós tentamos explicar e escrevemos e falamos e pregamos como é que a pessoa não deve pecar, porque a consequência do pecado é isto, é aquilo, vai fazer mal. Mas não é essa a questão. A questão é que o pecado ofende a Deus. Ponto. E para que nós paremos de pecar, Deus, Espírito Santo, Deus tem que fazer uma obra em nós que nos conduza ao quebrantamento para que não façamos. O arrependimento vem de Deus. É Deus que concede arrependimento. Então você depois de ler, em vez de inventar como é que faz mal, você deve dizer: Deus, ajuda-me a eu me arrepender, a eu crer, a eu te obedecer. É isso. É muito mais difícil do que a gente justificar socialmente. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Durante os anos 80, eu não sei como está hoje, mas nos anos 80 os evangélicos desataram para escrever livros sobre a sexualidade para adolescentes e jovens. Porque estava... Eu acho que hoje já nem se faz mais, porque já ninguém liga nenhuma, e tristemente é isso. Mas os livros eram mais ou menos assim: não faça porque... Não tenha sexo antes do casamento, fora do casamento, porque vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, a sua família depois vai ser um problema, você vai trazer uma carga para o seu casamento, blá 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 blá. Tudo sem base bíblica. Tudo sem base bíblica. Tudo história. E você diz: mas pastor, mas isso é verdade? É claro que é verdade. Qualquer sociólogo pode dizer a mesma coisa se ele tiver 2 dedos de testa. Que é um nível de entendimento mínimo. Pode dizer a mesma coisa. É verdade, irmã socióloga? Não. Qualquer um pode dizer isso, irmãos. Depende da visão que ele tiver, mas muitos têm essa visão. Será mais um psicólogo, não? Um psicólogo. Irmãos, qualquer um pode ter essa visão. A questão não é essa. A questão é que Deus condena. Ponto. Resume-se esses livros todos na verdade que a palavra do Senhor diz que é pecado. Ponto. Em vez de tentarmos justificar porque é pecado porque Deus disse, irmãos. Parou. E o que é que nós precisamos fazer? Que Deus nos conceda um quebrantamento tal que nós possamos olhar o texto e dizer: Deus, eu nunca vou fazer isto porque é pecado. Não porque vai trazer consequência. Senão, pondo numa outra perspectiva, todo mundo está aqui a precisar de dinheiro. Quem está aqui que não precisa de dinheiro? Quem não precisa de dinheiro? Todos precisam. Eu estou calado, acho que todo mundo precisa. Você precisa de dinheiro, não? Porquê você não vai assaltar um banco hoje? Não vai assaltar um banco, irmão, no final? O irmão Júlio traz um helicóptero? Vocês acham que foi helicóptero? O irmão Júlio traz um helicóptero, fica com o helicóptero a trabalhar, não é? Melhor essa aqui. E a gente vai lá, a gente rouba o banco. O Cristo é atlético. Tu sobes, abres a porta e eu entro, pego no dinheiro.
O Juliano corre com a saca de dinheiro. É, mas mais a Bel tem que conferir. O irmão Isabel vai conferir que ela é tesoureira. E os irmãos ali que vieram agora vão ver como é que funciona para fazer na próxima. A gente vai combinar, vai assaltar um banco, irmãos. Porquê que a gente não vai assaltar um banco? Pecado. É porque a gente pode ser preso, não é? É. pecado. Pois é. Pecado. Ah, é porque é pecado. Ah. Não é porque a gente pode ser preso, não é? Porque se você dissesse que era, eu ia responder a seguir. E se você tivesse a certeza que todos os polícias estavam no Dunkin' Donuts naquele horário? Aqueles deles vão, não é? Eles agora mudaram. Quem estava aqui na oração às 5h30 da manhã, o irmão Chris e o irmão José, esta quarta-feira, os irmãos viram, não é? Eles agora não vão para o Dunkin' Donuts. Eles compram os donuts e vêm para o parque da igreja. Tem 3 carros aqui. Ao menos a igreja estava guardada. Então, É fácil, traz umas caixas de donuts enquanto é nós isso. vamos. Boa ideia. Traz uma caixa de donuts. Acho que a irmã Sónia está com a visão toda já, não é? Tem misericórdia, vai orar. Traz a caixa de donuts, dá nos polícias. Vamos lá, ninguém vai ser preso. Let's do it. Por que não? Porque é pecado. Porque a palavra de Deus não furtarás. E se eu me sei bem que o furto continua a ser pecado, e se eu me sei mal, continua a ser pecado. Então porquê é que não fazemos? Porque é pecado. Essa tem que ser a essência, o conceito absoluto do salvo é aquilo é não, porque é pecado. Mas como é que eu faço isso? Eu oro, eu leio, mas eu oro, clamo a Deus e digo, Deus, porque eu entendo o sacrifício de Cristo absoluto e perfeito, eu não farei tal ato. Livra-me, ó Deus. Livra-me de pecar contra ti. Livra-me de fazer aquilo que aos teus olhos parece mal. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Parece o livro de Salmos, não é, irmãos? Não é isso que no livro de Salmos repete tantas vezes? Os salmistas clamando, livra-me, ó Deus, livra-me, ó Deus. A gente olha tão pouco sobre isso, não é, irmãos? Senhor, guarda os meus bens, dá-me saúde, faz-me fazer não sei o quê, ajuda-me a ganhar a lotaria. Isso não que é pecado. Ajuda-me. Dá um trabalho melhor para mim, faz não sei quantos. Outro até orou assim. Mas não está à procura de problemas. Outro até orou assim, não é? Eu ouvi, irmãos, ouvi. Dá-lhe um castigo de Deus e que eu veja. Misericórdia. Isso foi antes do sabor de mel, mas acho que foi a origem do sabor de mel. Eu ouvi essa oração. Amados, que Deus nos dê um entendimento e um quebrantamento tal que pelo sangue de Cristo vertido na cruz, pela redenção, nós possamos dizer, Deus, eu não te quero ofender de maneira nenhuma. Então converte-me. Muita gente acha que quando Jesus disse a Pedro, quando te converteres, converte os teus irmãos, que Pedro não era salvo até o momento. Pedro só foi salvo depois. Não tem que tirou. Gente, você não tem que ser convertido. Todos que estão aqui nesta sala não têm que ser convertidos. Então fico escandalizado. E eu preciso. Tem tanta área na minha vida que Deus tem que converter e peço a Deus que converta. Somos eu gosto muito, irmãos, quando aqueles... não sou muito apologista de t-shirt cristão, mas algumas até são boas. É, irmão, foi para si. Não, eu não tenho... Não, depende da mensagem. Depende. Mas às vezes, irmãos, uma vez ouvi uma que eu achei muito interessante que diz estou em obras, eu estou em construção. É isso que eu me sinto, irmãos. Deus está ainda a trabalhar em mim, eu estou em construção. Então Jesus disse a Pedro, quando tiveres construído um pouco mais, vai e constrói os teus irmãos. Quando te converteres, converte os teus irmãos. Vai trabalhar com eles. E foi o que Pedro foi fazer lá em Jerusalém. Não sabemos durante quanto tempo, não é? Porque depois Tiago tomou o lugar dele. Não sabemos por quanto tempo, mas foi o que ele fez em Jerusalém. E lá nos tinha revelado que ele era o Filho de Deus. Exatamente. E Jesus disse, não é? E Jesus disse-lhe que não foi bem dito, és tu, Simão Barjonas, não te belou a carne nem do sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Mas a gente acha que ele não era convertido, converteu depois. Não, amados. Mas tinha a área que precisava de ser convertido e todos nós estamos assim. Que Deus nos ajude a entender isso. Clamar aos pés da cruz e dizer, Senhor, faz-me perceber mais um pouco da salvação. Faz-me ver melhor como funciona a salvação. Qual foi o preço pago por mim, a redenção dos meus pecados. Perdoado das ofensas. Para que eu não mais te ofenda. Para que eu não mais te desobedeça. Que o Senhor nos ajude a entender isso, irmãos. É por isso que o salvo não peca com medo de ir para o inferno. O salvo não peca porque é salvo. Ele não quer ofender a Deus. Ele não peca por amor a Deus. Não é que ele está com medo de ir para o inferno? Só tem um inferno aqui, vai ter outro lá. Porque o centro dessa colocação é a pessoa. Se você nesta vida não peca
para não ir para o inferno, você está a ter um inferno aqui, vai ter um inferno lá. A colocação não é essa, irmãos. A colocação é porque eu vou para o céu, porque eu sou salvo, porque o Espírito Santo habita em mim. E eu não quero ofender a Deus porque eu o amo. Eu não quero ofender a Deus porque eu o amo. Eu conheci o pregador, irmãos. Online. Paul Washer diz assim: ainda que ele me lançasse no inferno, eu ia adorá-lo. Ainda que eu fosse para o inferno, eu ia adorá-lo mesmo. E essa deve ser a postura de todo cristão. Sabendo que Deus salvou a nossa alma, muito mais então. Porque só Ele é digno de adoração. Só Ele é Deus. E se nós o amamos, se o Espírito Santo está derramado, se o amor de Deus está derramado no nosso coração, nós amamos a Deus com tanta intensidade, com tanta vontade, que ainda que não fôssemos salvos, ou que o fim não fosse a nossa salvação, a gente teria de adorar a Deus e amá-lo. Mas porque nós somos salvos, Jó disse, ainda que Ele mate, nele confiarei. Mas porque nós somos salvos, nós chegamos aos pés da cruz e nós dizemos, Deus, eu não te quero ofender. Eu não te quero ofender. Você sabe aquela coisa quando você faz com os seus filhos e você diz, não faças tal coisa. E você vira as costas, eu vou fazer. E depois você vira-se para eles e diz assim, tu não respeitaste. Coitadito. Quando você dá conta. Né? Mas quando você não diz, diz aos seus filhos o que eles devem fazer. E depois você encontra-os a fazer o que você disse, sem que eles soubessem que você está a ver. Como é que você sente? Não se sente muito mais feliz? Nós damos uma indicação em casa, eu e a minha esposa esta semana, há uns tempos, aos nossos filhos, e esta semana, espontaneamente, do nada, aconteceu. Nem nós esperávamos. Sério. E eu disse à minha esposa ontem, então sabe isto o que é que aconteceu? É que eu tenho os nossos rapazes a fazer assim. A gente hoje fala que eles não estão. Não. Eu disse logo, eu disse a eles. Somente ao mais velho disse. Irmãos, eu fiquei tão feliz. Porque ele estava a fazer exatamente o que a gente mandou. Sem a gente nem sequer eles saberem que nós estávamos a perceber o que ele estava a fazer. Eu fiquei tão feliz. Agora pensa em Deus. Deus te ama, salvou a tua alma, entregou o seu Filho para ser morto, despejou a ira que estava sobre ti, ele despejou sobre Cristo, pela redenção do seu sangue, perdoou os teus pecados, te manda obedecer. E o crente busca de Deus, Senhor, ajuda-me a eu obedecer-te. Senhor, ajuda-me a não pecar porque eu te amo. Ajuda-me a seguir os teus mandamentos porque tu és Deus. Percebe porque é que Deus se deleita e tem prazer no seu povo? Quando o seu povo busca de coração. Quando o seu povo quebrantado chega aos pés dele e diz, Deus, eis-me aqui. Não venho pedir que me abençoes, porque já me abençoaste. Já salvaste a minha alma. Eu quero ter uma vida dedicada a ti para a tua glória. Para que a tua glória seja revelada em mim. E é isso exatamente que o texto diz logo a seguir. Vamos olhar o texto, o versículo seguinte, mas eu sei que eu falei muito no primeiro versículo, mas os outros estão, vocês vão ver que eu estou no mesmo ponto. Versículo 8, já li, o 9, isso. Mas ele está com pressa, não é? Não, é isso mesmo, está bom. Diz assim, versículos 9 a 13. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, para a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. E também nele, é também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação da nossa alma, tendo nele querido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos a terminar 13, primeira parte. Tendo nele querido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, faz parte da mensagem da próxima semana. Então nós vamos para ali, onde diz da vossa salvação. Amados, o texto fala, tem uma palavra no texto que eu queria chamar a atenção. A palavra aqui, no versículo 9, não é como muita gente lê ministério, é mistério mesmo. É um mistério. O mistério estava guardado desde os tempos antigos, segundo Paulo, e que foi revelado a Paulo para que Paulo revelasse à igreja. O mistério tem a ver com a salvação, com a igreja, tem a ver com Cristo Jesus se entregar por nós, tem a ver com a redenção da nossa alma, a salvação em si. Juntamente com a igreja salva, não é? Remida. O tesouro, exatamente. Não é? Que é a nossa salvação. E diz assim o texto, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, ele nos abriu o entendimento para que nós víssemos e entendêssemos. Lembra que o povo do Antigo Testamento esperava alguma coisa que não sabia o que era? O autor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que eles creram esperando algo melhor, mas que sem terem visto o abraçaram,
Nós temos sido aberto o nosso entendimento. Nós vivemos na geração que devia ser a geração meio melhor de crentes. Como uma vez existisse sobre a Terra. Deveria ser esta, mas não é. Mas deveria ser. Nós devíamos viver um cristianismo intenso. A todo o gás. Não. Nós estamos completamente obcecados pelas coisas do mundo. Nós precisamos despertar, irmãos. Nós temos 2000 anos de história de igreja. Nós devíamos saber tudo sobre a igreja. Nós devíamos amar a Deus profundamente. O povo, antes de Cristo, esperava a vinda de algo que eles nunca viram, nunca entenderam, não sabiam como era. E viviam pela fé. A igreja do primeiro século passou por tribulações terríveis. Obrigado. Nós somos testemunha disso, está escrito nas Escrituras. Há 500 anos atrás houve uma reforma. Nós sabemos o que custou aos nossos irmãos. E hoje, nós vivemos de uma forma muito pacata o Evangelho. Nós falamos das coisas assim. Era para nós vivermos toda a intensidade. Nós estamos 2000 anos mais próximos da vinda de Jesus. Era para nós estarmos a viver intensamente, de uma forma incrível, o Evangelho. Penso numa família do primeiro século em que não tinha uma grande história por trás que os fizesse realmente crer. É claro que é o Espírito Santo que faz crer, mas nós, olhe para a história. Veja o que Deus operou. Tem tanta coisa, irmãos. Nós temos livros por todo o lado, irmãos. Temos escritura por todo o lado. Temos liberdade de congregar e orar. É tão mais simples. Nós estamos tão obcecados pelas coisas do mundo. Deus nos perdoa e tem misericórdia de nós e nos ajuda. O mistério segundo a vontade de Deus, segundo o seu próprio decreto e no seu próprio tempo. A soberania de Deus na salvação, irmãos, é fundamental nós entendermos a soberania de Deus na salvação. E o mistério da vontade de Deus, segundo o seu próprio decreto e no seu próprio tempo, é Deus que fez, determinou como havia de ser feito e assim se cumpriu em Cristo. A salvação da nossa alma se cumpriu em Cristo. Segundo o propósito de Deus, segundo a sua vontade, no seu tempo, segundo o seu decreto. Antes que nós fôssemos nem sequer concebidos. Como é que alguém pode pensar que tem controle sobre a salvação? É Deus que fez, porque nem nós éramos nascidos. E muitos que morreram antes da salvação ser colocada, antes de ir a Deus ainda ser colocada em Cristo, morreram na esperança daquilo que estava por vir, segundo o propósito soberano de Deus. E Ele é Deus, Ele opera como Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele é soberano. Ele é o Senhor de toda a terra. E nós precisamos atender à grandiosidade da nossa salvação. Não como uma coisa que a gente tem. A salvação da sua alma não é mais uma coisa que você tem. É a única coisa que você tem. Porque quando você fechar os olhos nesta terra, é a única coisa que você tem. Jesus é a única esperança. Ele não é uma mais. Ele não é uma coisa para adicionar à nossa vida. Não é assim, você tem uma vida boa, então vou-lhe dar mais uma coisa boa. Jesus, não. A gente não tem vida boa, a gente não tem nada, somos os miseráveis pecadores se não tivermos Cristo. Mas quando temos Cristo, temos tudo. Todas as coisas, as riquezas da sua graça, no versículo 8. Tudo em Cristo. E Ele, segundo a sua vontade, segundo o mistério, congregar em Cristo os céus e a terra, o reino de Deus. Irmãos, Ele nos salvou e congregou para o seu reino. Você é o reino de Deus. Nós somos parte do reino de Deus. É claro que haverá o dia da glorificação e nós iremos estar com Cristo para todo sempre. E aí estaremos naquele momento perfeito e maravilhoso em que, livres do corpo desta morte, nós não poderemos mais pecar. Adoraremos a Deus no seu estado perfeito, absoluto. O veremos face a face como Ele é. Mas enquanto esse dia não chega, irmão, nós somos parte do reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. Você quer ver um pouco mais do reino de Deus? Envolva-se mais com os seus irmãos. Porque nós somos salvos. O Senhor é o nosso Deus. Este é o reino dele. Não é o reino deste mundo. Este reino não é para comparar com o reino algum deste mundo. Nós temos o poder que Deus nos deu, nos deu do poder do seu próprio Espírito, um poder sobrenatural. É extraordinário, maravilhoso. Acima do que podemos contar, imaginar ou pensar. Segundo a determinação divina, como Deus previamente definiu, já falei, no versículo 11. E vejam como termina. Exatamente terminar a mensagem muito parecida com o que fizemos a semana passada. Vejam o final.
versículos 12 e 13a, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, é também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendes nele querido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Sobre o Espírito Santo da promessa iremos falar para a semana, é um assunto mais complexo, não mais complexo, é mais comprido e nós iremos ficar aqui toda a noite. Mas sobre o facto de termos sido salvos para louvor da sua glória. Irmão, vou terminar com este pensamento que é muito importante. Eu acho que todos nós estamos aqui, gostamos de ouvir pássaros a cantar, não? Desde que eles não nos acordem à meia-noite, mas pássaros a cantar é bonito, não é? Quem gosta de fazer camping, os irmãos mais felizes gostam de fazer camping, eles gostam de ir no camping. Os irmãos que não gostam de fazer camping, espero que tenham entendido o recado. Os irmãos gostam de fazer camping, vão no camping e de manhã é tão bonito estar deitado e ouvir, né, no chão duro, e estar deitado e ouvir pássaros a cantar. Bem? É lindíssimo ouvir pássaros a cantar. E a gente tem sempre aquela... É impossível não ser salvo e não pensar em adoração quando você ouve um pássaro a cantar. Tá? Não vamos espiritualizar aqui o pássaro, tá? Por favor. Não caça um pássaro, põe em casa e acha que tem... Né? O Espírito Santo desceu como uma pomba. Não era uma pomba, era como uma. A gente sempre tem uma mania de né? O Espírito Santo é uma pomba. Então vai caçar uma pomba a mais branca possível ao Espírito Santo. Não, please. Desceu como uma pomba, como se fosse como uma pomba faria. É o que diz o texto. Mas a gente somos tão bons, né? Deus nos ajuda, tem misericórdia. Mas anyway. Pássaros a cantar é alguma coisa bonito, parece menino, né? Nós entendemos isso, não é? Você gosta disso, ou talvez você goste de outro animal, outra coisa, né? I don't know. Mas amados, a mim chama a minha atenção, tu quem chama a atenção de todo mundo? Se eu estou um pássaro a cantar, é tão bonito. Amados, você já pensou o que é um povo caído, um ser humano caído, criado à imagem e semelhança de Deus, caído, em pecado, condenado ao inferno, morto nos seus próprios pecados, debaixo do juízo e da ira de Deus eternamente. E agora, Cristo vem a este mundo. Deus, o ofendido, pagar a causa para justificar o ofensor, pagando a causa, preço, o sacrifício, a Ele próprio, porque Ele é Deus. Ele fez tudo em si próprio. Para que nós fôssemos salvos. E o nosso louvor, a nossa vida consagrada a Ele, não só o nosso canto. O nosso louvor é muito mais do que o momento de cantar na igreja. A nossa vida, consagrada a Ele, para o louvor dEle. E você acha bonito o pássaro cantar? Acha uma grande coisa o pássaro cantar? A sua vida, para o louvor da glória dEle, pelo sangue dEle, servir para a manifestação da glória dEle, é infinitamente maior do que o mais bonito pôr do sol, do que o mais bonito flor que você pode imaginar. É mais bonito do que o pássaro, o mais belo canto do melhor dos pássaros. É uma alma lavada e remida pelo sangue de Jesus. Viver para a glória de Deus. Amém. E isto pode ser qualquer um de nós que aqui está. Amém. Aliás, isto tem que ser cada um de nós que aqui está. Vivermos para a glória do Senhor. Vamos ficar até agora. Bendito Deus, para a glória e exaltação tua, tu nos salvaste, tu nos remiste dos nossos pecados e nos perdoaste as ofensas. Senhor, nós diante de ti, quebrantados diante de ti, nesta noite pedimos que tu perdoes os nossos pecados, que tu nos purifiques e limpes, que tu nos quebrantes e nos faças crer em Cristo, nos concedas salvação. E nos ajudes, ó Pai, a permanecermos em Ti, a glorificarmos e a louvarmos o Teu nome. Amém. Senhor, faz as nossas vidas agradáveis a Ti. Senhor, faz-nos agradáveis a Ti. Pai, nós te queremos exaltar. Nós Te amamos. E nesta noite, Senhor, nós queremos
consagrar as nossas vidas a Ti, te pedir, Deus, vem e santifica-nos. Faz-nos à imagem de Cristo. Para a Tua glória e louvor.